Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Antes de a gente entrar no vídeo de hoje, no assunto de hoje, gostaria de lembrar você que você já pode garantir a sua pré-inscrição no CLAUS, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. Nós estamos aí na última semana que antecede a matrícula e é muito importante você garantir a sua pré-inscrição, porque com essa pré-inscrição você vai garantir sua vaga no CLAUS, vai garantir um certificado lá no curso Desconstruindo a Revolução Cultural, se você colocar ali a presença na chamada, e também vai poder concorrer a uma vaga no curso, e não uma vaga normal, uma vaga premium, ok? Vamos lá então para o assunto de hoje, pessoal. A maior jogada de mestre aí de todos os tempos foi feita agora, porque nessa reta final, antes da disputa lá no dia 2 de outubro, o governo, claro, quer mostrar serviço, mas para mostrar serviço precisa de verba, precisa ali de dinheiro. E esse dinheiro aí, para ele poder conseguir colocar na mesa, não estava aí na previsão, né, daquilo que poderia estar dentro do orçamento. Porém, eles propuseram ali uma proposta de emenda à Constituição que possibilitaria, até o final desse ano, a ampliação de vários benefícios aí, para poder, né, claro, ajudar as pessoas que estão ali necessitadas, mas a consequência direta disso seria dar mais força para o governo nessa disputa desse fim de ano aí. E foi um negócio que foi um grande checkmate, foi uma grande jogada de mestre. Por quê? Essa proposta não tinha como a oposição votar contra. Não tinha como. Por quê? Porque são bandeiras que a oposição sempre defendeu, o auxílio social e por aí vai. Como é que um senador que é da oposição vai votar contra um negócio desse? Então, o que especialistas falaram foi que o presidente deu um checkmate em troca de um cheque em branco. E é uma quantidade de benefícios, pessoal, que é tão grande que coloca uma preocupação enorme para o pessoal aí do quanto pior, melhor, porque vai dar uma ajuda muito grande para as pessoas. Para vocês terem ideia, né, ali tem uma série de benefícios para uma série de classes diferentes. Por exemplo, o Auxílio Brasil. Essa PEC prevê a ampliação do valor do Auxílio Brasil de 400 para 600 mensais e uma previsão de inclusão de 1,6 milhão de novas famílias que estão na fila de espera, ou seja, zerar a fila de espera. A PEC vai ajudar a zerar a fila de espera e aumentar de 400 para 600 o Auxílio Brasil. Também é prevista a criação do chamado voucher do caminhoneiro, R$1.000 que vai contemplar os profissionais autônomos. Além disso, também o Vale Gás, benefício aí, tendo ampliação de R$53 no valor. Dessa forma, os beneficiários receberão o valor integral de um botijão de 13 quilos a cada 2 meses e não apenas 50%. Olha aí, né, as medidas aí que com certeza terão consequências nos levantamentos de opinião e também no final das contas lá para outubro. Transporte gratuito para idosos. A medida também prevê a compensação aos estados para atender à gratuidade prevista por lei do transporte público dos idosos. E também taxistas devidamente registrados até o dia 31 de maio deste ano receberão um auxílio cujo valor ainda não foi especificado. E além disso também, o projeto Alimenta Brasil tem a previsão do repasse de R$500 milhões ao programa Alimenta Brasil, que efetua a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e distribui às famílias em situação de insegurança alimentar. Não só isso, o etanol será repassado também 3,8 bilhões através de créditos tributários para manter a competitividade do etanol sobre a gasolina. Olha só que estratégia, que jogada de mestre, um negócio assim nunca antes visto. Agora você fala, já que a gente falou de etanol, né? Você pensa assim, peraí, como é que é calculado esse negócio, né? Por que nosso combustível, já que a gente está falando de etanol, por que a gasolina é cotada em dólar se a gente vive aqui no país, né? Desde 2016, a gente vive no Brasil essa paridade internacional do preço, né? Que significa que o combustível na prática vai estar atrelado ao dólar. Essa medida foi adotada na época do ex-presidente Temer. Isso acontece porque, em boa parte, o combustível que a gente utiliza ele é importado. Aí você fala assim, mas como é que é importado? A gente não é autossuficiente em petróleo? Sim, nós somos autossuficientes em petróleos, né? E, inclusive, nós produzimos mais do que nós consumimos. Entretanto, a gente não tem a capacidade do refino. Aí você vê o problema daquela história de Abreu e Lima, da refinaria e da outra refinaria em Itaboraí, no Rio de Janeiro, né? Se a gente não tem a capacidade de refino, sendo assim, a gente tem que exportar grande parte do petróleo
para que seja refinado lá fora e daí sim voltar na forma de um combustível que pode ser utilizado. Esse procedimento, obviamente, ele vai ser cotado em dólar, né? E pagar em dólar e vender em real não tem como dar certo, né? Porque vai ter uma disparidade e por isso tem esse padrão internacional. Só que agora, né, que a gente já entendeu esse processo, vamos entender por que o controle de preço ali ele é uma questão muito delicada, né? Por quê? Com o controle de preço, os governantes eles iriam diminuir o preço dos combustíveis, além de ficar a gente numa situação ali complicada de regulação do mercado, fica um negócio estranho. Mas a grande estratégia atual do governo é reverter isso, né, a arrecadação de impostos para o benefício da população. Não é uma regulamentação de preços, é uma reversão de impostos, uma redução de impostos. A gente viu aí que o governo conseguiu aprovar aquele teto de 18% para a questão dos combustíveis, né, do ICMS. Só que agora o governo disse também que se algum estado decidisse não só baixar de 30%, de 25% para 18%, mas baixar para além de 17%, chegando a 16%, 15%, o governo daria um subsídio através dos impostos federais. Então, são várias jogadas de mestre aí que nós estamos vendo que fica muito difícil para a oposição votar contra. Se a oposição votou contra a questão dos combustíveis, e já ficou muito estranho, é claro que eles usaram o argumento de que se os estados arrecadarem menos, eles não vão ter dinheiro para fazer todos os gastos sociais, né, com alimentação, com a qualidade de vida para as populações menos favorecidas. Um argumento fraco, mas eles conseguiram, muitos daqueles da oposição conseguiram votar contra. Mas, no caso dessa PEC aí, com todos esses benefícios, aí não deu para eles votarem contra não, pessoal, eles tiveram que chegar junto. Isso aí realmente dá uma vantagem competitiva inacreditável para o governo nesse momento. Foi uma vantagem tão grande, como eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, que o pessoal já tentou judicializar isso. O que é judicializar? Ir lá na justiça e falar, o governo não pode fazer essa PEC aí porque tá dando muita vantagem para ele num ano de disputa. Claro que tem esse argumento. Mas qual foi a resposta dos especialistas na justiça? Que isso até poderia ser judicializado, porém, como a votação teve uma maioria esmagadora, de forma que até os partidos de oposição votaram favoravelmente, isso atrapalha muito uma judicialização. Além disso, eles até reconheceram que nesse momento, onde a gente teve uma crise sanitária que ainda persiste até hoje, sendo sucedida por uma crise de natureza aí bélica, geopolítica, que trouxe aí um aumento exagerado dos combustíveis também, uma perspectiva de escassez de alimento e de energia, a gente sabe que tem uma boa parte da população brasileira que depende desse tipo de apoio nesse momento agora. Por isso, ficou muito difícil até para a oposição votar contra. O que você achou dessa jogada de mestre? Eu quero ver sua opinião. Deixe sua opinião aqui embaixo. É claro que esse tipo de auxílio social desagrada muito aqueles que são liberais. E é claro que os liberais vão falar, não é para o governo gastar dinheiro com isso, era melhor dar emprego e por aí vai. Mas a gente está vivendo uma fase completamente peculiar na história, não é verdade? Se você pensar, inclusive, o atual governo, ele teve um ano só de normalidade, porque os 3 anos seguintes foram 2019, a gente teve ali aquela luta toda para aprovar a reforma da Previdência, entre outros auxílios, porém, 2020, crise sanitária, 2021, crise sanitária, 2022 ainda crise sanitária, junto com a crise lá na Europa. Então, foi um ano de normalidade e 3 anos de dificuldade. Realmente é difícil, né, você comparar esse governo com os anteriores num cenário de coisas assim tão diferentes acontecendo. Porém, mesmo assim, o Brasil está numa posição muito melhor do que o cenário internacional. Veja a questão nos Estados Unidos lá da inflação galopante, veja a questão da inflação também muito preocupante na Europa, a dificuldade do acesso ao petróleo, e inclusive também a questão da crise energética. E o Brasil, você sabe, tem a possibilidade de ser o garantidor da segurança energética da Europa e o garantidor da segurança alimentícia para o mundo inteiro. Olha só que situação privilegiada que nós estamos. Precisamos aproveitar essa oportunidade e tomar muito cuidado com os abutres que estão querendo morder aí a nação brasileira. E aí eu pergunto para você, será que a gente aqui no Brasil será que nós conseguiremos resistir aos abutres e os sanguessugas que estão doidos para sugar as nossas riquezas naturais?
Quero saber a sua opinião, deixe sua opinião aqui no comentário. E digo para você mais uma vez, aproveite para fazer a sua inscrição no Klaus, link aqui embaixo, matrícula no sábado. A gente está numa semana de estudos muito importante, estamos estudando a Semana do Apocalipse, ou a Semana da Revelação, trazendo conteúdos indispensáveis para você entender realmente o que está acontecendo no mundo hoje. Esse conteúdo exclusivo está lá no meu Instagram e também fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo para ter acesso aos meus conteúdos, meus artigos semanais e também os artigos semanais de grandes expoentes do jornalismo nacional, como o Fiuza, Lacombe, Constantino, Alexandre Garcia, J.R. Guzzo, entre muitos outros, ok? Minhas colunas saem às terças-feiras na parte da noite. Hoje a gente vai ter coluna nova, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, deixe seu comentário aqui se você acha que o Brasil vai conseguir vencer esses abutres e sanguessugas que estão querendo sugar as nossas riquezas naturais, ok? Um abraço a todos, obrigado pela audiência, fique com Deus, Deus amém, todas as coisas tem que é bom. Valeu!